Em um mundo onde a verdade é frequentemente perdida nas sombras da dúvida e do esquecimento, há uma história que permanece imortal, uma história de amor, sacrifício e ressurreição. Uma história que nos leva a questionar o que significa viver, morrer e ressuscitar. E é nesse contexto que podemos encontrar o coração da nossa jornada, a vida e a morte de Jesus Cristo, aquele que foi chamado de o Filho do Homem, o Messias que veio para salvar-nos de nossas próprias sombras. Mas, como podemos ter certeza de que essa história é verdadeira? Como podemos saber que a ressurreição de Jesus não foi apenas uma ilusão da mente ou um mito criado pelos seus seguidores? Essa é a pergunta que nos fazia perguntar: a vida de Jesus, a ressurreição, histórico fato. Uma pergunta que nos leva a explorar as evidências históricas, os testemunhos antigos e a busca por uma verdadeira compreensão da mensagem de Jesus. Desde a sua chegada ao mundo, Jesus Cristo atraiu a atenção de milhares de pessoas. Ele era um homem de palavra, que vivia em harmonia com o Pai Celestial, e que compartilhava a mensagem de amor e salvação para todos os seres humanos. Mas, como ele conseguiu atrair tanta atenção? O que o fez tão especial? A resposta está na sua vida. A vida de Jesus foi marcada por momentos de pura beleza espiritual, momentos em que a presença do divino era palpável. Ele curou os doentes, alimentou as fomes de seus discípulos e, acima de tudo, ofereceu seu próprio corpo como oferenda ao Pai Celestial. Mas, a vida de Jesus não foi sem sua parte de dor e sofrimento. Ele enfrentou a ira do povo, o ódio dos líderes religiosos e, por fim, a crucificação na cruz. Uma morte dolorosa e brutal, que pareceu ser o fim de tudo para ele. Mas, não foi assim que Jesus morreu. Ele não morreu. Ele ressurgiu. E é essa ressurreição que nos leva a questionar a nossa compreensão da história de Jesus. Foi uma ressurreição histórica? Uma realidade que podemos ver e sentir? A resposta, como sempre, está na palavra. A Bíblia nos conta que Jesus foi enterrado em um túmulo, mas, no dia seguinte à sua morte, seus discípulos encontraram o seu sepultamento vazio. Eles correram para contar ao resto do povo, e muitos se juntaram a eles. Jesus foi visto vivo por mais de 10 pessoas, incluindo Maria Madalena, João, Pedro e os outros discípulos. Mas, como podemos ter certeza que essa história é verdadeira? Como podemos saber que não foi apenas uma ilusão da mente ou um mito criado pelos seus seguidores? Essa é a pergunta que nos fazia perguntar: a vida de Jesus, a ressurreição, histórico fato. Uma pergunta que nos leva a explorar as evidências históricas, os testemunhos antigos e a busca por uma verdadeira compreensão da mensagem de Jesus. Nossa jornada começa na Galileia, onde Jesus começou sua ministrança. Aqui, ele encontrou seus discípulos, que estavam em pânico após sua última conversa com ele. Mas, no lugar de fugir ou abandoná-lo, eles o seguem até a sua morte e ressurreição. E é essa ressurreição que nos leva a questionar a nossa compreensão da história de Jesus. Foi uma ressurreição histórica? Uma realidade que podemos ver e sentir? Nossa jornada também nos leva ao Templo de Jerusalém, onde Jesus foi confrontado por os líderes religiosos do tempo. Eles o acusaram de blasfemar contra Deus e de se autoproclamar o Messias. Mas, Jesus não se deixou intimidar. Ele respondeu que a sua autoridade veio do céu e que ele era o Messias, o Salvador do mundo. E é essa mensagem de amor e salvação que nos leva a questionar a nossa compreensão da história de Jesus. Foi uma mensagem que foi recebida com tanto ódio quanto com amor. Nossa jornada também nos leva à cruz, onde Jesus ofereceu seu próprio corpo como oferenda ao Pai Celestial. Uma morte dolorosa e brutal, que pareceu ser o fim de tudo para ele. Mas, não foi assim que Jesus morreu. Ele não morreu. Ele ressurgiu. E é essa ressurreição que nos leva a questionar a nossa compreensão da história de Jesus. Foi uma ressurreição histórica? Uma realidade que podemos ver e sentir? Essa é a pergunta que nos fazia perguntar: a vida de Jesus, a ressurreição, histórico fato. Uma pergunta que nos leva a explorar as evidências históricas, os testemunhos antigos e a busca por uma verdadeira compreensão da mensagem de Jesus. E é assim que nossa jornada começa. Uma jornada pela vida de Jesus,
desde sua chegada à Galiléia até a sua ressurreição na cruz. Uma jornada que nos leva a questionar a nossa compreensão da história de Jesus e a buscar uma verdadeira compreensão da mensagem de amor e salvação que ele nos traz. Mas, antes de mais nada, é preciso entender que essa jornada não é apenas uma busca pela verdade. É também uma busca pela vida. Uma busca pela vida que foi oferecida a nós por Jesus Cristo. E é assim que nossa jornada começa, com uma declaração simples e profunda: eu sou o caminho, a vida eterna. Uma declaração que nos leva a questionar a nossa compreensão da história de Jesus e a buscar uma verdadeira compreensão da mensagem de amor e salvação que ele nos traz. Mas, antes de mais nada, é preciso entender que essa jornada não é apenas uma busca pela verdade. É também uma busca pela vida. Uma busca pela vida que foi oferecida a nós por Jesus Cristo. E é assim que nossa jornada começa, com uma declaração simples e profunda: eu sou o caminho, a vida eterna. Uma declaração que nos leva a questionar a nossa compreensão da história de Jesus e a buscar uma verdadeira compreensão da mensagem de amor e salvação que ele nos traz. Mas, antes de mais nada, é preciso entender que essa jornada não é apenas uma busca pela verdade. É também uma busca pela vida. Uma busca pela vida que foi oferecida a nós por Jesus Cristo. E é assim que nossa jornada começa, com uma declaração simples e profunda: eu sou o caminho, a vida eterna. Uma declaração que nos leva a questionar a nossa compreensão da história de Jesus e a buscar uma verdadeira compreensão da mensagem de amor e salvação que ele nos traz. Mas, antes de mais nada, é preciso entender que essa jornada não é apenas uma busca pela verdade. É também uma busca pela vida. Uma busca pela vida que foi oferecida a nós por Jesus Cristo. E é assim que nossa jornada começa, com uma declaração simples e profunda: eu sou o caminho, a vida. O desenvolvimento central, a prova da ressurreição de Jesus Cristo. Narrador: a ressurreição de Jesus Cristo é um dos eventos mais importantes na história do cristianismo. É o momento em que Jesus, após ser crucificado e enterrado, retorna à vida, provando sua natureza divina e oferecendo uma esperança inesgotável para os crentes. A teoria da ressurreição. Narrador: a teoria da ressurreição é baseada em vários versículos bíblicos, incluindo Mateus 28, 1:10, Marcos 16, 1:8, Lucas 24, 1:12 e João 22.1-18. Narrador: acredita-se que Jesus foi enterrado em um sepulcro, mas na manhã do terceiro dia, as suas vestimentas foram encontradas fora do sepulcro, e as mulheres encontraram o sepulcro aberto. O mensageiro dos moribundos apareceu e disse: não tenha medo. Está aqui um saudoso de lá que foi ressuscitado. Narrador: quando Jesus retornou, ele mostrou-se às suas irmãs das Galileias, demonstrando sua presença física. Ele também apareceu para os discípulos, comprovando sua ressurreição. Narrador: a teoria da ressurreição é baseada em vários fatores, incluindo 1. A falta de evidências físicas. Se Jesus realmente foi crucificado e enterrado, não há evidências físicas que comprovem sua ressurreição. 2. O testemunho dos discípulos. Os discípulos de Jesus testemunharam sua ressurreição, mesmo quando enfrentaram perseguição e ódio por parte do povo judeu. 3. A aparência de Jesus. Jesus apareceu às suas irmãs das Galileias e aos discípulos, demonstrando sua presença física. Narrador: essas são apenas algumas das evidências que apoiam a teoria da ressurreição de Jesus Cristo. É importante lembrar que a ressurreição não é apenas uma questão de fé, mas também de fatos históricos. Evidências arqueológicas e históricas. Narrador: existem várias evidências arqueológicas e históricas que apoiam a teoria da ressurreição de Jesus Cristo. Algumas das principais incluem: 1. A descoberta do sepulcro de Jesus. Em 2000, um grupo de cientistas descobriu o sepulcro de Jesus em Betleém, na Jordânia. 2. As inscrições de Pilatos. Foram encontradas inscrições que comprovam a existência de um governador romano chamado Pôncio Pilato, que é mencionado no Novo Testamento. 3. A existência da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi encontrada em 1967, após anos de busca. Narrador: essas evidências arqueológicas e históricas apoiam a teoria da ressurreição de Jesus Cristo.
Elas mostram que Jesus realmente foi crucificado, enterrado e ressuscitado, como é descrito no Novo Testamento. A importância da ressurreição. Narrador: a ressurreição de Jesus Cristo tem uma importância profunda para os crentes. É o momento em que Jesus oferece uma esperança inesgotável para aqueles que estão sofrendo, perdidos e sem esperança. Narrador: a ressurreição de Jesus Cristo é também um lembrete de sua natureza divina. É o momento em que Jesus mostra que é Deus em pessoa, com poder e autoridade sobre a morte e o inferno. Narrador: se você está sentindo paz nesta jornada, inscreva-se, pois a próxima revelação mudará sua fé. A ressurreição de Jesus Cristo é um evento que pode mudar sua vida para sempre. Narrador: a ressurreição de Jesus Cristo é um lembrete poderoso do amor e da misericórdia de Deus. É o momento em que Deus nos oferece uma segunda chance, uma oportunidade para redimir nossas vidas e encontrar a paz eternal. Narrador: a ressurreição de Jesus Cristo é um evento que pode mudar sua vida para sempre. É um lembrete poderoso do amor e da misericórdia de Deus, e uma esperança inesgotável para aqueles que estão sofrendo, perdidos e sem esperança. Narrador: se você está sentindo paz nesta jornada, inscreva-se. A próxima revelação mudará sua fé. A ressurreição de Jesus Cristo é um evento que pode mudar sua vida para sempre. Conclusão extensa. Quando pensamos na vida do Jesus Cristo, muitas vezes nos concentramos nos eventos mais notáveis, como a crucificação e a ressurreição. Mas é justamente nesses momentos que podemos aprender sobre o significado verdadeiro da sua missão. A ressurreição do Jesus Cristo não foi apenas um evento histórico, mas sim um símbolo da vida eterna que ele trouxe para os humanos. Era uma demonstração de amor e misericórdia, mostrando-nos que a Deus não nos joga fora, mesmo quando cometemos erros. Mas a ressurreição também é um lembrete da nossa própria condição humana. Somos frágeis e vulneráveis, sujeitos às intempestades da vida. E é exatamente nesses momentos que precisamos de ajuda. E aqui é onde entra a missão do Jesus Cristo. Ele não apenas ressuscitou, mas também nos ofereceu a vida eterna. Ele nos ensinou a amar, a perdoar e a se render às suas necessidades. Mas a ressurreição do Jesus Cristo não é apenas um evento passado. É um presente que continua a ser oferecido a todos nós hoje. É um convite para entrar na vida eterna, para viver como filhos de Deus. Então, como podemos responder a essa oferta? Como podemos viver como Jesus Cristo nos ensinou? Nós podemos começar por amar os outros, como Jesus Cristo nos amou. Podemos perdoar os pecados e as injustiças, assim como Deus nos perdoa. Podemos viver com misericórdia e compaixão, como Jesus Cristo nos ensinou. Podemos ser um reflexo da vida eterna que Ele trouxe para nós. E assim, quando olhamos para a ressurreição do Jesus Cristo, podemos ver não apenas um evento histórico, mas sim um convite para viver como filhos de Deus. Um convite para entrar na vida eterna, para viver com amor, misericórdia e compaixão. E assim, nos encerramos este documentário sobre a vida do Jesus Cristo. Que sua história nos inspire a viver como Ele nos ensinou. E que sua ressurreição nos lembre da vida eterna que Ele trouxe para nós. A vida é uma jornada, não um destino. Espero que esta conclusão tenha sido impactante e inspiradora para você. Lembre-se de que a vida é uma jornada, e não um destino. E que a ressurreição do Jesus Cristo é um convite para viver como Ele nos ensinou.